nossas celebrações. Amém? Você está feliz? Se você é feliz, você fica de pé e diga glória a Deus. Mas tem gente que até para levantar dá glória. Você vai voltar a sentar aí de forma bonita no seu lugar para dar glória a Deus. Nós estamos entendendo o apelo do Espírito Santo. E hoje, Senhor, a mensagem de hoje, o Senhor fala sobre chamada. Eu vejo o Senhor apelando, através da palavra, a nós, servos de Deus, para a sua obra, para a realização da sua obra. E eu vejo também mudança de comportamento, de postura de alguns crentes, aliás, da maioria dos nossos crentes, entre aspas, que estão resolvendo assumir o seu papel no reino, entendendo que não dá para ficar parado, não dá para ficar sentado, acomodado, diante de um mundo que marcha para o caos, para o fim. Então o amor por vidas está chegando ao teu coração, você está sendo aí conquistado pelo amor de Cristo, que está te impulsionando a estar apaixonado por pessoas, por vidas. E sendo assim, nós temos uma mensagem da parte de Deus, que está baseada na história de um homem chamado Estevão. A história de Estevão não é muito conhecida, não é muito pregada, mas que tem verdades tremendas para nós que desejamos ver o reino se expandir, o reino crescer. Alguém quer ver a igreja diminuir? Quem é que quer ver a igreja crescer? Então a igreja tem que avançar. E para a igreja avançar, será necessário você fazer o quê? Você atuar, você ser obreiro, você exercer a sua parte, você ser um anunciador das boas novas, você convidando, você orando, você estando frequente. E a igreja está crescendo. Nós estamos avançando para a glória do nome do Senhor. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Você vai ter a oportunidade de ler um capítulo hoje da Bíblia aqui. Se você não leu nenhum durante a semana, hoje você vai ler um capítulo. Nos fala Lucas, o doutor, o médico amado. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Não fala de crente, fala de discípulos, fala de seguidores. Houve uma murmuração, porque a igreja não era perfeita, não existe igreja perfeita. A começar pelo pastor que não é perfeito. Amém? Então, é dito aqui uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles estavam sobrecarregados. Pregavam, eles anunciavam a palavra, eles ensinavam, eles iam de casa em casa, serviam a ceia, partiam o pão, ainda tinham agora que cuidar das viúvas. Então eles estavam muito sobrecarregados. Então, ele diz: não, isso não é justo. Então ele diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, o ministério que estava para ser inaugurado. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então
todos os que estavam sentados no conselho, leia comigo, fixando os... Não sei se você já contemplou alguém, ao olhar o rosto desse alguém, você disse que tem cara de anjo, tem jeito de anjo. Alguns afirmam que era um brilho que tinha no rosto de Estevão, tal qual o brilho que havia no rosto de Moisés. Então eles concluíram, tem rosto de anjo. E aí nós queremos dar um tema para esta mensagem, dentre tantos outros temas. E o tema é esse aí. Deus quer usar você poderosamente. Aleluia! Então, por favor, fale para alguém. Deus quer usar você poderosamente. Você topa? Você topa isso? Você está junto com Cristo? Você diz, pode contar comigo, Senhor? Conta comigo, eu estou junto. Aleluia! Então, é para todos esta mensagem. Deus quer usar todos. Você, eu, nós, poderosamente. Senhor, obrigado pela tua palavra, viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. É rápida para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Pedimos que o teu Espírito Santo venha aplicar esta palavra, a começar por mim, Senhor, pela minha vida. E que nós possamos entender que tu queres nos usar de forma poderosa neste século derradeiro. Assim eu oro no nome de Jesus e você diz amém. Volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã, nesta celebração de domingo. Deus quer nos usar de forma poderosamente. Ele não quer nos usar de qualquer maneira, de qualquer forma, sem objetivos, sem um projeto, sem um plano. O que Ele mais deseja é usar-nos de uma forma tão poderosa em que vidas venham ser compactadas, impactadas, assoladas, assombradas pelo poder de Deus. Na realidade, o desejo do nosso Deus é usar todos. Infelizmente, nem todos se colocam à disposição da obra do Mestre. E quando nós falamos de obra, falamos de uma obra muito diversificada, de ministérios tantos outros. Uma obra que pode ser feita tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Uma obra que pode ser feita para crianças, para jovens, para adolescentes, com adultos, com anciãos, com viúvas. Uma obra que poderá também ser realizada por uma criança, por um jovem chamado, vocacionado, por um adolescente, por uma família, por um ancião. Então, o momento que nós estamos vivendo, nós entendemos que é um momento de apelo, de clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai, ele também clama para que vidas sejam erguidas e se constituam aí um canal de bênção na realização, na expansão do reino de Deus. Talvez você pergunte, mas eu não tenho a chamada. Eu não estou falando de chamada, eu estou falando de comissionamento. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 28:20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é, ele diz, podem ir que eu vou junto. Talvez você diga, mas eu sou um improvável. Eu não vejo nenhum mérito em mim. Eu não sei falar. Eu não sei distribuir um folheto. Eu não sei me colocar na posição de entrar numa conversa assim e anunciar a Cristo. E quem diz que Jesus não tem poder para capacitar os improváveis? Se você for fazer uma pesquisa, o número de vocacionados maior veio daqueles que se consideravam improváveis. Os improváveis da vida. E Deus está usando os improváveis de uma maneira assim tão linda, tão frutífera. E quando nós falamos de obra, nós não estamos apenas restringindo a 4 paredes. Ah, eu sou o líder do Ministério de Louvor, eu sou o líder do Ministério de Ação Social, eu sou o líder da intercessão, eu dou aula na escola dominical, eu sou professor do infantil, eu sou músico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso são tarefas, isso são funções. Eu estou falando de comissionamento, eu estou falando de serviço, eu estou falando de um campo que vai muito além do que aqui a igreja. O campo que é um mundo em que nós vamos encontrar vidas carentes, necessitadas de uma experiência de salvação, uma mudança de vida. A princípio, a igreja primitiva, ela estava sendo conduzida através do trabalho de 12 homens.
Bota para mim aí, por favor, na tela. É Atos capítulo 5, verso 12. Eu disse aqui que os apóstolos estavam sobrecarregados. Eles estavam reunidos 120 no cenáculo, veio o batismo com o Espírito Santo. Alguém tinha que liderar. Surge Pedro. Mais adiante, Pedro vai ser um evangelista, vai ser um missionário. Tiago, irmão de Cristo, vai assumir. Mas é dito aqui por Lucas que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem, gente? Dos apóstolos. Diga aí, apóstolos. Apóstolo era o ministério. Era aqueles que conviveram com Cristo. É aqueles que viram Cristo curar, viram Cristo ensinar, Cristo pregar, viram Cristo ser assunto ao céu, ouviram a promessa que Jesus iria voltar, varões de Galileus, porque estavam olhando para o alto, esse Jesus, da mesma forma que subiu, a de voltar. Mas havia uma promessa que Jesus falou: permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, havia ali uma chamada, mas eles entenderam, e eles viram através das suas próprias mãos, o cumprimento das palavras que Jesus falou, né? Que eles poderiam fazer coisas maiores, e maiores mesmo daquelas que Jesus tinha feito. Já pensou, gente? Eles viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus curar coxo, curar cego, viram Jesus libertar. E agora, no ministério da igreja, volta lá para mim, por favor, o ministério da igreja, a igreja que começou em Jerusalém, eles estão experimentando a mesma coisa. Eu pergunto para você, Jesus pode te usar para curar, sim ou não? Jesus pode te usar para libertar vidas? Jesus pode fazer com que você seja um instrumento para sinais e maravilhas? Alguém já teve essa experiência? Pastor, onde vou fazer isso? Vários lugares. Na sua casa é um lugar que você pode ser usado por Deus? Geralmente a gente esquece da casa. A gente ora todo mundo. A igreja, ministério. No trabalho você pode ser um instrumento de Deus para aconselhar, para proferir palavras de libertação, de transformação, de cura. Pode ou não pode? Na rua, você vai ali na rua, tem gente esperando. Gente necessitada, gente carente. Eu tenho falado muito sobre o ministério da recepção da igreja. Que bênção está ali na porta, irmãos. Coitado do irmão, ele está lá. Por enquanto a gente não tivemos condições financeiras de colocar um telão ali. Mas ele está ali como um sentinela. De vez em quando se depara com pessoas que... Teve aí uma senhora que veio na quarta-feira, porque um irmão nosso viu ela passando no culto. Ela é igreja, sim. A senhora deseja vir? Sim, quando é que tem culto? Venho na quarta-feira. Mas eu não tenho condições de ir. Eu busco a senhora. Olha, eu busco a senhora. Onde a senhora mora? Mora ali, no lugar lá. A irmã estava tão feliz aqui, na quarta-feira. Eu pensei que ela não fosse crente. Eu disse assim... então ela assim... Mas ela veio aqui à frente. Ela saiu impactada. Disse, que coisa tremenda é isso aí. Ela nunca viu crente pular. Nunca viu crente falar línguas estranhas. Nunca viu crente chorar. Ela disse, o que é isso? Poder de Deus. Agora imagine se esse irmão não tivesse aproveitado a oportunidade. Ninguém viu. Eu só soube disso, querido pastor, te chamando o irmão. Então, quando nós falamos aqui, os apóstolos, coitados, num certo sentido, coitados dos apóstolos, sobrecarregados. Coitado do pastor. Dos pastores. Né? Pastores. Irmãos, não dá para a gente fazer tudo. A gente até tenta. Então, o que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo estava aguardando o momento de chamar os 7. O grupo dos 7. O grupo dos 12, que eram os 12 apóstolos, eram os famosos. Eram os que estavam aparecendo. Eram os que estavam fazendo a obra. Era que estava sendo instrumento de Deus para impor mão, cura divina, salvação, batismo com o Espírito Santo. Mas, de repente, o Espírito Santo disse, não, eu quero usar outros. Tem mais. Diga aí, tem mais. Diga assim, sou eu. Tem mais. Quem é? Sou eu. Aí diz aqui, ó, que eles faziam sinais e prodígios. Olha que coisa linda. Irmãos, eu quero viver isso. Isso é para os nossos dias. Isso não ficou para 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, não. Ó, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Mas se você for para o versículo de número 15, versículo 15, de sorte que até transportavam os enfermos. Olha que carência, que fome de Deus, para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que carência. Acho que Pedro estava dando conta, meu Deus, vamos orar por lá e orar por esse. E Jesus, o povo diz que multidões vinham das cidades circunvizinhas e botava camas
para que Pedro passasse, e a sombra não era a sombra de Pedro que curava, era o nome, era o poder que havia no nome de Jesus. Você está entendendo comigo? Hoje é uma carência. Muita gente carente de cura, de libertação, de salvação. Pessoas oprimidas. Quem vai? Quem poderá dar conta disso tudo? Mas, de repente, em Atos, capítulo de número 6, nós vamos encontrar um outro grupo. Atos 6, versos de número 6. Ora, pode voltar para o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os números dos seguidores, houve uma murmuração. Murmuração tem em toda parte. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. A murmuração era... Deixa só isso aí. A murmuração é o seguinte. As viúvas dos judeus ortodoxos não estão recebendo nada. Aliás, dos judeus gregos. As viúvas dos judeus ortodoxos, que era aquela classe oriunda da descendência dos judeus que não foram levados para o cativeiro, estão ganhando bolsa de assistência social. E nós que somos gregos, que falavam grego, era outra classe de judeus, tinha mais características de gentios, não estamos ganhando nada. Está errado. E estava errado mesmo. Eu pergunto, essa igreja tem defeito? Com toda sinceridade, não faça assim não que tem. Essa igreja tem defeito? Tem problema? Isso é evidência de quê? Que a igreja está crescendo. Agora não vai ser por causa de problemas que a igreja tenha, ou encare, que ela não vai ser cheia do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. O Espírito Santo é muito misericordioso. Mesmo assim, ele nos enche. Agora, não é um problema proposital. Estava crescendo, então eles deram prioridade àquelas viúvas dali. Então o ministério vai se reunir e vai dizer, não, nós vamos resolver essa questão. E vai surgir o diácono, né? A diaconia, que é serviço, que é ministro. E haviam certas exigências, qualificações para quem iria ocupar o cargo. Mas esses homens já tinham a capacitação. Esses homens já tinham a vocação. Esses homens já tinham as marcas de um cristão verdadeiro. Eles estavam num aguardo do exercício de um ministério. Porém, chega lá os apóstolos, resolvem buscar a Deus, vocês vão escolher dentro de vocês quem tem aí a vocação, quem tem as qualificações. Aí é dito que apresentaram, a questão foi resolvida, porque diácono era um termo já usado nas fazendas, nos lugares, casa, famílias. Era alguém que cuidava, planejava, dava ordem, cuidava dos negócios e também servia a mesa. Então eles vão pegar esse termo diácono e vai trazer para a igreja, para que eles pudessem, aqueles eleitos podiam ser alguém que viesse administrar a igreja, cuidar do povo, cuidar das viúvas, e aí ia tirar cargas dos ombros de quem? Dos pastores, dos apóstolos. Eles disseram assim, nós, porém, vamos perseverar no ministério da oração e da palavra. Irmão, se deixar, a gente não tem tempo para orar. Quem é líder sabe o que eu estou falando. A gente fica tão envolvido na obra. Eu estava dizendo aqui para alguns, a gente faz uma agenda. A agenda de hoje vai ser essa. Muda tudo. Vou dar só um exemplo para vocês. Teve a questão lá daquele RCPJ, misericórdia, para resolver a questão da conta da igreja. E uma tribulação, uma luta. E tem que cumprir isso. Vai para cá, pega a assinatura. 11 horas da noite, estou batendo na porta de vários aqui, pegando assinatura, não é? Vai daqui. Fez Jesus, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Que tribulação é essa? Aí, vou entregar lá o papel no cartório e foi dito o seguinte. Olha, a pessoa que está analisando só sexta-feira. Isso era segunda-feira. Falei, pronto, aí já era. Os pagamentos da igreja, como é que vai ficar? Aí eu tentei, tem hora que dá uma fé em mim. Disse, eu vou lá tirar xerox, posso tirar? Vou dar na tua mão, você coloca aí. Aí eu vi no celular descarregante, falei, meu Deus, e agora? Jesus, que tribulação é essa? Por que fui mudar o endereço? Porque mudamos o endereço, porque lá que era alugado, agora está comprando, então vamos passar por obra. Resultado, resumindo a história. Aí vem a mensagem. Pastor, posso ligar para o senhor, se eu prefere mensagem? E opa, quem é? RCPJ. É uma senhora chamada Eliane. Ela diz assim, o senhor pode falar comigo? Eu imediatamente liguei. Ela disse o seguinte, faz assim, 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 assim. Depois manda para mim, diz, eu posso pedir uma coisa, por favor?
eu vou fazer uma minuta, você dá uma olhada de imediato, se está tudo bem. Não tinha almoçado. Ela disse, está excelente. Aí volta eu para cá, correndo. São testemunhos assim, ligeiro, como Deus cuida da gente, dos mínimos detalhes. Deus é detalhista, irmãos. Fique tranquilo, Deus está cuidando da tua vida, nos mínimos detalhes. Aí chego, volto eu. Eu disse, vou chegar na hora. Aí vamos entregar. Vai eu, irmão Jorge, correndo para a cidade. Aniversário da missionária Andréia. O povo chegando, de misericórdia. Eu vou chegar aqui na hora do amém, não vai ter mais. Aí vai eu lá. Vamos subir, irmão Jorge. Irmão Jorge fica com um carro em pisca-alerta, multa, cuidado com a multa, aquele carro branco que aparece toda hora. Que luta! Quando chegou a subir, peguei a senha 932, se eu não me engano. O 931 estava acabando sendo entendido. Pim! Geralmente é assim. Aí o moço falou assim, o senhor não é o pastor? Lá é entupida, gente, assim, ó. Ele disse, sou eu. Ele diz, tem uma moça querendo falar com o senhor. Eu falei, quem? É Eliane. Peraí, eu vou buscar. Saiu, foi lá, buscou a moça. A moça pegou. Ele disse, ela é crente. Tem cara de crente. Tem jeito de crente. Ô, glória. Ela abriu. Disse assim, então tá tudo certo. Hoje à tarde eu mando o documento. Eu disse assim para ela, glória a Deus pela tua vida, irmã amada. Serva do Deus Altíssimo. Bendito seja o teu nome. Com isso ficou uma porta aberta agora para a gente resolver tudo lá dentro. Sem pagar a questão de algumas querem, né? Mas Deus, olha como Deus cuida. Diga assim, Deus é tremendo. Ele sabe cuidar. Fala para alguém assim, de tudo. Eu sei que tem gente preocupada aqui. Tem gente que está muito preocupada. Não está conseguindo nem cultuar Deus. Meu Deus, como é que eu vou resolver? Deus tem cuidado da tua vida. Ele sabe cuidar de você. Então, irmão, por que eu estou falando isso? A parte administrativa da igreja não é fácil. E a tendência é aumentar. O que Deus está fazendo? Deus está trazendo gente para ajudar. Ô, glória. Temos o nosso prefeito. Cadê o prefeito? Vilane. Cuidando já do negócio. Temos aí os administrativos. A irmã Elina já vai ajudar a Dani. Dani, fica, meu Deus, onde eu vou, Dani? Deus mandou 2 de uma vez só. É desse jeito. Hã? E assim a gente vai. Não dá tempo de dizer tudo aqui. Porém, olha lá, vamos voltar para a palavra aqui. Houve murmuração dos gregos, porque as suas viúvas eram desprezadas. Versículo número 2. Olha que coisa. 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra, porque tem que dedicar a palavra, estudar a palavra, de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de... Ele tinha que ter o quê, gente? Peraí, não ficou legal não. 1, 2, 3. Segundo. E terceiro. Os quais constituamos sobre esse importante. Mas vem cá, pastor, para cuidar de mesa, para cuidar de viúva, para fazer administração da igreja, para estar disponível para o reino. Tem que ter boa reputação? Sim. Tem que ser cheio do Espírito Santo? Sim. E tem que ter sabedoria? Sim. Principalmente. Também. Então, o que vai acontecer? Esses 7 vão aparecer. E o primeiro que vai aparecer chama-se Estevão. Estevão vai aparecer agora como um diácono. Mas antes de ele exercer o seu diaconato, ele entendia que Deus tinha uma chamada na vida dele e que Deus queria usá-lo de forma poderosa. Quem é que diz que quem cuida da parte diaconal, do serviço da igreja, não pode ser um instrumento de Deus na palavra? Não pode ser usado com dons, com sinais, maravilhas e prodígios. Infelizmente tem gente que se acomoda. Sou diácono, sou presbítero, sou o pastor, sou obreiro. Mas antes de ser pastor, ser obreiro, seja lá o que for, você é crente. Você é chamado. Você é vocacionado por Deus. Então, foi dito aí as qualificações. Mas quando você chega no versículo 4, eu já estou entrando agora de uma forma mais objetiva, ele diz, nós perseveraremos na oração no ministério da palavra. Ministério, da palavra. É um ministério específico. E diz que o parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. Olha só, como agora as qualidades, o chamado, os dotes que Estevão tinham vão ser descritos por Lucas. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, aí vai falando dos outros, Procro, Nicamor, blá, blá, blá. Versículo de número 6.
e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, imposição de mãos era feita pelos apóstolos para curar, para abençoar, para batismo com o Espírito Santo, para distribuição de dons espirituais. Porém, a partir do momento que eles receberam a imposição das mãos, eles agora estavam aptos para fazer o quê? Impor as mãos em outras pessoas. Mas para impor as mãos, eles teriam que cumprir certas exigências. Quando eu digo assim, Deus quer usar você poderosamente. Então, glória, aleluia. É muito bom ser usado por Deus, é ou não é, irmãos? Gente, você orou e a porta abriu. Gente, você foi no hospital. Tem uma irmã que foi, tem um hospital lá, um tumulto, um CTI, um quebra-quebra, um desespero. Eu cheguei lá depois do horário. Na hora da visita, quem é enfermeira sabe, tá tudo bonitinho, arrumadinho, todo mundo sorrindo. Quando se sai, o negócio pega. Eu cheguei nesse lugar na hora que pegou. Tava plá. Eu disse, Senhor, misericórdia, está acontecendo aqui. Aí comecei a orar pela irmã, orei. Depois a irmã disse, pastor, a partir do momento que o senhor começou a orar naquele CTI, eles pararam. Eu soube depois que eles perguntaram quem é que estava orando. E começaram a ouvir oração. E disse que começaram a sentir paz. Eu disse, que legal. Gostei disso. É coisa de Deus. A paz também é uma bênção. Agora imagine se eu não vou. Vai para o cemitério, não vou, não gosto de defunto. No dia lá do defunto, não esqueci, a minha agenda, botei a história da agenda. Vim para cá, dei glória a Deus, aleluia. Aí o telefone toca. Pode vir aqui hoje na nossa casa, você é pastora? A pastora Márcia estava com compromisso. Eu disse, eu vou dar meu jeito. Mas por que você está perguntando isso? Minha mãe acabou de falecer. Você pode fazer. Aliás, minha mãe faleceu. O senhor pode vir no cemitério trazer uma palavra? Eu disse, meu Deus, eu estou tão cansado. Vai eu agora para o cemitério. Vai eu para o cemitério de boa. Chego lá, irmãos, eu encontrei um monte de pessoas da minha época de trabalho. Paulo. Eu disse, oportunidade de falar de Deus. Aí eu fiquei empolgado. Jesus, vida eterna. Né? Jesus quer que a gente viva. Nós não fomos feitos para morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Olha que bênção, irmão. Aí vem de noite para cá. Quando chega meia-noite, eu estou assim. Não é? Então, eu e outros líderes aqui. Agora imagine se todo mundo fosse obreiro. Diga assim, eu sou chamado para ser um obreiro. Irmãos, Jesus até hoje, acho que Jesus até hoje ora lá em cima, à destra do Pai. Ó Pai, eu estou rogando para que tu possas mandar ceifeiros, obreiros para a tua seara. Há uma carência muito grande. Mas ele vai agora botar aqui as qualificações para aqueles que querem trabalhar. Ele quer que todos trabalhem? Querem. Mas nem todos estão aptos. Nem todos estão disponíveis. Nem todos estão querendo se enquadrar com o trabalho do reino, que é tão prazeroso, é tão gostoso. Quer ver só um dia que é gostoso demais? É hoje, domingo. Para quem trabalha na igreja, exerce aí a obra de evangelismo, de oração. Quando chega domingo à noite, é um prazer, uma alegria. Depois de tudo, diz que legal, Deus. Deu para a gente evangelizar, deu para a gente falar, orar, pregar, cantar, adorar. Porém, os requisitos eram esses. Primeiro requisito, tinham que ter, diga aí, boa reputação. Boa reputação se refere àquilo que as pessoas falam de nós. Você carrega um nome Jesus. Você carrega aí a palavra. Isso lembra de testemunho. Nós não podemos escandalizar o evangelho. Quando fala aqui de boa reputação, eu posso destacar já de imediato que aqueles que foram escolhidos tinham uma boa reputação. Isso fala de moralidade. Aquele que está em Cristo, o que é? Nova criatura. As coisas velhas fez o quê, gente? E faz o que mais? Tudo se fez. Imagine se eu quero agora ser um obreiro para ser usado poderosamente, eu dou calote. Eu falo mal dos vizinhos. Abro a janela, bom dia, vizinha. Qual é o assunto de dia hoje, vizinha? O que aconteceu aí?
Eu murmuro com o descrente. Vou falar a coisa da igreja para os descrentes. Que tem gente que não tem sabedoria. Assuntos de igreja são levados aí a público. É triste demais isso. Às vezes debates, assuntos internos do contexto da comunidade cristã. Se eu sou um cristão, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso? Procedência maligna. Se eu sou um crente, eu não colo na escola. Eu já contei a história para vocês. Eu caí na tentação de colar uma prova que era decoreba. E nós de engenharia, todo mundo raciocínio rápido. Quando chegava em matéria de decoreba, só Jesus na causa. Cola, Paulo, todo mundo colando. Bota daqui. Tá bom. Botei lá as colas debaixo da folha. Ligou-se um ventilador. Então, a cola voou por tudo que é lado. E eu levei um 0. Que vergonha, eu nunca tinha feito isso. Sabe aquela frase que a gente fala para os filhos? Você não é todo mundo? Deus falou para mim, você não é todo mundo. Bem feito. Eu tive que estudar muito, sabia tudo o livro todo de cor salteado. Não fiquei reprovado. Porque eu estava escandalizado, não estava dando um bom testemunho. Então, se eu continuar aqui falando sobre boa reputação, nós vamos lembrar que nós temos que dar um bom testemunho de fé, de amor. A nossa vida cotidiana tem que falar. O testemunho fala muito alto, irmãos. Muitas vezes fala mais do que as nossas palavras. São palavras que são colocadas na Bíblia, que diz, tem assim o caso de Eliseu, lá vai um homem de Deus, um santo homem de Deus. Já vai uma mulher de Deus, já vai uma mulher que serve. Você não parece nada, mas você está pregando. Você está anunciando. Você chega no ambiente, está uma festa de palavrão. Você chegou, parou. Estou me lembrando na academia, no Pilates lá. Tem um monte de senhoras de terceira idade. Aí tem uma que é bem animada. Ela disse, eu hoje não estou podendo falar palavrão aqui, por causa do Paulo. Por causa dele. Depois eu vou falar. Eu por dentro, aleluia, está repreendido, fecha a boca. Irmãos, eu sou humano também. Às vezes eu fico, Senhor, misericórdia. Não, aí trocava de palavras. Mas vocês podem ver o que está repercutindo acerca de uma palavra de palavrão que foi dita em relação a um determinado senador, que repercutiu. E foi cobrado. Olha que postura é essa. Então, se o mundo cobra isso, o Espírito Santo vai cobrar muito mais em nós. Palavras torpes. Nós vamos encontrar Estevão sendo um homem de uma boa reputação. Olha só, a vida de Estevão era a vida do seu ministério. O caráter dele era o alicerce do seu trabalho. Não havia abismo, não havia fenda entre a vida de Estevão e o seu ministério. Na verdade, era uma extensão. O ministério dele era a extensão da sua vida. E a sua vida era a extensão do seu ministério. Estava como se fosse uma coisa a mais. Então, palavras, obra, caráter, performance, estavam tudo ali alinhados. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. 1 Timóteo 3, verso 7. Olha lá. Convém também que tenha bom testemunho, falando para os obreiros, dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Aí eu lanço, para mim, para você, para nós. Como é que está o teu testemunho? Você é conhecido na tua vizinhança como servo, como cristão? No ambiente da sua escola, vocês sabem que você é crente? Ou você está negando a fé? Não, sou crente só no domingo. Bem, em segundo lugar, tinha que ser alguém cheio do Espírito Santo. Deixa eu perguntar, quem é cheio do Espírito Santo aqui? Não tem vergonha, não. Você conhece o Espírito Santo? Você ama o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo é tão lindo, tão especial. É o nosso amigo de todas as horas. Nas horas não boas, ele está conosco, suplicando, gemendo, gemidos inexprimíveis. No nosso cotidiano, ele está dizendo, vai por ali, não pegue isso, faça assim. Ele representa Deus, Jesus. Ele é o porta-voz da Trindade dentro de nós. Ele fala, ele se comunica, ele orienta, ele revela. Então, o Espírito Santo é o nosso amigo, também nas horas boas ou nas horas não boas. Ele sempre tem um escape para a gente. Eu estava contando isso para vocês aqui, do negócio do cartório, foi o Espírito Santo. Diz, vai lá nessa hora, nós chegamos na hora certa. Fala ali com a pessoa, faz isso, faz aquilo.
Então a gente está debaixo da direção do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não quer ficar somente numa porção. Ele quer que nós venhamos conhecê-lo de uma forma tão íntima que dentro de nós venha transbordar uma presença, uma alegria, um gozo. E quando nós falamos aqui de Estevão, Estevão era um homem, nós podemos descrever a vida de Estevão através de uma palavra. Diga aí, cheio. De novo, cheio. Você está cheio ou vazio? Você quer plenitude ou não quer nada? Plenitude. É possível um homem aqui no mundo chegar à estatura de Cristo? Bota aí, Efésios capítulo de número 4, verso 13 ao verso 15. Efésios 4, 13 e 15. Olha o que Paulo diz para esta igreja. Até que todos, não diz pastor, não diz missionário, não diz homem de Deus, mulher de oração, diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, dizendo, vocês podem crescer na graça, no conhecimento, vocês têm que crescer. Então, você tem que crescer. Para de ser baby. Para de ser, não aguento mais. Deus quer te dar mocotó, você está tomando leite, mamadeira. Professor da escola dominical, me dá mais uma colherada, porque amanhã eu não vou ler a Bíblia. Então, chega! Deus nos fez para crescer. A igreja foi feita para crescer, avançar. Você tem que entender que você faz parte do propósito de Deus. Imagine uma igreja que cresça até a plenitude, seja cheia. Eu quero declarar que esta igreja será cheia do Espírito Santo. Porque se não formos cheios do Espírito Santo, não vamos poder fazer nada. Porque não adianta ter boa reputação, ser enquadrado, meu nome não está no Serasa, CSPC, não está em nada disso. Sou formal, certinho, mas não sou cheio do Espírito. Eu vou me virar uma geladeira. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque uma coisa vai depender da outra. Eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho uma boa reputação. Não combina. Atos 6, versículo 3. Olha só, vocês vão ver várias vezes nesse capítulo a palavra cheio. Vamos lá, Atos 6 e 3. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação. Seja o quê, gente? Cheios de quê? Do Espírito Santo. Passa para o versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ok? Então veja lá, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E se você continuar a leitura, cheio de poder, cheio de graça. O tempo todo dizendo, ele é cheio, ele é cheio, ele é cheio. Então, para que você possa entender, o Espírito Santo ele é muito importante na sua vida. Por favor, diga assim, o Espírito Santo é muito importante na minha vida. Ele mora dentro de mim. Você está sentindo ele? Você conversa com ele? Oh, como ele é gostoso. Esse mover da adoração é ele que nos leva a adorar, glorificar, exaltar. Jesus só começou o ministério dele 30 anos. Em 30 anos. E ele só vai inaugurar o ministério depois que foi batizado em águas. Diz que ele viu o Espírito Santo descer em forma corpórea, em forma de pomba, e repousar sobre ele. Então, mostrando a presença do Espírito Santo, o valor de ter a presença do Espírito Santo. Se você for ver também a igreja primitiva, foi desta forma que ela começou. Depois do Atos 2, poder de Deus, graça, aí agora o pessoal se levanta revestido de poder. Eu estou vestido. Se eu coloco um terno, eu vou estar revestido. Eu vou estar capacitado, eu vou estar mais disponível para fazer a obra de Deus. Agora vamos lá, Atos capítulo 9, verso 17. Saulo, que anteriormente era chamado, ele estava assistindo tudo isso. O martírio, que a história de Estevão vai terminar com a sua morte. Ele foi mártir. E a pregação que dá 3, 4 pregações sobre esse assunto, né? Não vou chegar até o final. De noite, de repente, se der, se for do Espírito Santo, eu não sei, a gente vai orar, se vou continuar a pregar essa mensagem. Mas é dito o seguinte, que Paulo, o primeiro impacto que Paulo teve sobre o Evangelho foi quando ele viu Estevão sendo morto. Pedra sobre pedra, apedrejado, pedra sendo lançada. E ele vai declarar aqui, bota por favor, Atos 22 e 20. Paulo vai declarar
quando da defesa da sua pessoa perante os reis, ele vai dizer: quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes do que matava. Mas quando Paulo tem um encontro com Cristo, volta agora lá, o versículo que eu falei, Atos, capítulo de número 9, verso 17. Atos 9, 17. E Ananias, que foi e entrou na casa onde Paulo estava lá, cego, sem ver nada, impôs-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, que me enviou para que tornes a ver e sejas o quê? Cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me enche com o Espírito Santo. Eu preciso de ser cheio do teu Espírito. Porque quando eu sou cheio do teu Espírito, eu vou ser um instrumento teu. E aí você vai encontrar Estevão cheio do Espírito Santo, e daí, dentro desse enchimento, ele foi capacitado para ter poder. Diga poder. Diga, Estevão era poderoso no Espírito. Aleluia. Aleluia. O que vai acontecer com Estevão? Ele era cheio de poder. Atos 6, verso 8. E aqui eu vou já pontuando. Atos 6 e 8. Estevão cheio de fé. E de que mais? De poder. Cheio do Espírito, cheio de fé e agora cheio de poder. Deus pode te usar com poder? Pode. Mas para você ser usado com poder, você tem que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Você vai se deparar, por exemplo, com pessoas endemoniadas. É fácil. Pessoas possessas. É fácil. Pessoas em estado terminal. É fácil. O que você vai fazer? Senhor, eu preciso de poder. Eu preciso de autoridade, graça. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para chegar ali, orar e repreender o mal. Inclusive, Jesus falou certas castas de demônios só com jejum e oração. Eu quero ser usado poderosamente por Deus. Vai lá. Vai sem preparo. Vai acontecer igual um caso na Bíblia, uma costa tremenda. Vai receber uma correira e vai voltar envergonhado. E não é isso que Jesus quer. Então, é dito aí que ele era cheio de poder. Também ele era conhecido aí pelas obras irrefutáveis que ele fazia. Versículo de número 9. Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. E aí diz todos os nomes, Alexandrino disputava com ele. Versículo de número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Significa, ele estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele tinha poder, ele tinha fé, ele tinha palavra, ele fazia obras. É tudo isso que Deus está esperando de nós. Porque quando você sair cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar com fé, com poder, com graça, com palavras que virão aos seus lábios. Você diz: de onde vieram essas palavras? Ele não era um teólogo. Ele estava lutando contra religiosos. Na verdade, Paulo não estava lidando com pessoas ímpias. Ele estava lidando com pessoas que conheciam a lei. Ele não era um doutor da lei. Mas as palavras que eram ditas pelo Estevão eram palavras inspiradas, ungidas. E que o Espírito Santo chega a dizer: vou ungir os teus lábios. Uma coisa é você pregar por pregar. Pregar apenas por consulta. Outra coisa é você pregar na graça, na unção, no poder. Com vida, com graça. E Deus quer te usar desta forma. Eu quero declarar: Deus vai colocar palavras certas nos teus lábios que serão entregues com poder, com graça e com unção para pessoas que vão passar perto de você. Você diz: mas como? Eu quero declarar, estou declarando isso em nome de Jesus. É o Espírito Santo que está me mandando falar. Deus vai te usar. Você não vai preparar um sermão, você não vai preparar um esboço, mas na hora H, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas no teu lado. E você vai ser um canal de Deus. A começar, sabe onde? Dentro da tua casa. Então, quando o Espírito Santo vem, lembra? Boa reputação, cheio do Espírito Santo, mas agora teria um outro fator, que eu quero me deter um pouquinho. Diga aí: sabedoria. Ele tinha que ser uma pessoa cheia de sabedoria. Eu pergunto para você: o que é sabedoria? É conhecimento apenas? Ou é conhecimento em ação? Hoje eu tenho várias informações. Eu entro lá na internet, meu Deus, eu aprendo de tudo ali. É uma academia.
é uma biblioteca que todo mundo tem acesso. Conhecimento é informação colocada em prática. Sabedoria é o conhecimento que se transforma em estilo de vida. Capacidade de discernir os fatos, as coisas. Nós vamos encontrar Estevão sendo um homem sábio. O sábio fala pouco, você concorda comigo? O tolo fala demais, pelos cotovelos. O sábio espera o outro falar. Você vai encontrar Jó sendo acusado por 3 amigos. Os 3 amigos só condenavam pecado, orgulho, falsa religiosidade, falsa espiritualidade. Aí vai chegar um último, se eu não me engano é Eliú, ele vai esperar, tem um versículo que fala sobre isso. Está escrito lá no livro de Jó, que ele espera os mais velhos falarem, para agora falar. Quando Deus aparece para julgar os amigos, condena os 3, mas não condenou Eliú. Sabedoria é sinal de maturidade. Tem muita gente de 40, 50 anos que não tem sabedoria, é um crianção. Eu acho que você conhece alguém. Aqui não tem nenhum, no Ágia não tem nenhum desse tipo. A sabedoria nos leva à maturidade emocional e espiritual. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A sabedoria nos faz discernir entre o bem e o mal. Nos leva a pensar nas consequências de um ato. E quantos casamentos estão sendo destruídos por falta de sabedoria? Quantos ministérios estão sendo destruídos por falta de sabedoria? Quantas igrejas já foram destruídas porque faltou sabedoria? Então, se você quer ser um instrumento de Deus e ser usado poderosamente, seja sábio. Segura a língua um pouco. Procure falar no momento certo, na hora certa, a palavra de Deus. Porque quando nós escutamos outros falando, nós podemos fazer com facilidade uma síntese. Você já falou isso, já falou aquilo. Então, agora eu vou dar minha palavra. Hoje está faltando no campo missionário, no campo evangelístico, no campo de atuação da igreja, pessoas sábias, que ajam com sabedoria. Você está encontrando bate-boca aí pela mídia de ministro, de pastor, de uma coisa terrível. Falta de sabedoria. Bem, Estevão era um homem sábio. E eu quero terminar fazendo um resumão para você do que aconteceu com Estevão. Estevão, então, é arrastado. Diz, não podemos com ele. As palavras dele são palavras que não dá para ter contra. São palavras que convencem. As obras que eles estão fazendo, sinais, prodígios, maravilha, todo mundo está vendo. Olha a fé deste homem. A fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos puxar ele para cá. E levam ele agora para ser julgado no Sinédrio. Aí eu vou para Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Diz que Estevão vai fazer um discurso ousado, corajoso. Porque para ser usado por Deus tem que ser corajoso. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos dotados de coragem. E ele vai dizer vai dizer, vocês mataram Cristo. Era o mesmo sinédrio, mesmas pessoas que tinham condenado Jesus à crucificação. Mas agora, eles vão dizer assim, vocês mataram Cristo. E vai falar com ousadia. Ele vai começar lá com Abraão. Vai falar sobre Moisés. Moisés. Vai chegar Davi. Até chegar o Messias. E a última palavra, volta um pouquinho, verso 52. Vós, aqui a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até que mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Tinha que ter coragem para falar isso, irmãos. Porque ele não se vendeu. Nós não podemos vender a nossa consciência de cristão. Muita gente se vendendo. Versículo 53. E vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo isto, enfureceram-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Estamos enfrentando oposição, sim ou não? Tem gente que range os dentes para a gente, sim. E aí? Então eu vou recuar. Eu não quero assim. Versículo número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito, na hora derradeira, na hora da luta, porque servir a Deus tem isso aí. Estava faltando a martiria. Eles já tinham a coinonia, que ela vivia tudo em comum, maravilha. A diaconia, que ela servia as viúvas. Mas faltava a martiria. O sofrer por causa do Evangelho.
Era do agrado de Deus que Estevão se tornasse um mártir. Porque através do seu martírio, a igreja ia se expandir, melhor dizendo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu o quê? A glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Está aqui ele. Vai morrer. Como é que tu fala isso? Contra Moisés. E a palavra nos fala que como o rosto dele brilhava, era como se fosse assim, eu não estou falando mal de Moisés. O que aconteceu com Moisés está acontecendo comigo. Eu defendo a lei. Mas agora estou em outra dispensação. Então diz que ele fixa os olhos no céu. Quem quer ser usado poderosamente tem que estar sempre com seus olhos fixados no céu. Porque virão lutas. Sabe a águia? Para onde a águia voa? Para baixo da terra? Ela sobe. Quando um gavião vem, gruda aqui na águia. E o gavião é um bicho também falente. O que é que ela faz? Voa para cima, para o horizonte. Chega um momento que o gavião diz, não aguento mais. Está faltando oxigênio. A serpente, quando começa a lutar, a águia pega a serpente e leva. Vamos lá, bora voar. Aqueles que querem trabalhar poderosamente na obra do Senhor vão enfrentar serpentes, lutas, escorpiões. Mas que se ele está com os olhos fixos no céu, ele vai dizer, Senhor, tu és maior. Tira isso de mim, Senhor. Tira essa armadilha. Tu me deste poder para pisar serpentes e escorpiões e toda forma do maligno, toda sorte do mal não me fará dano algum. Então você vai ter que estar os olhos para onde? Diga assim, céu, diga aí, céu. Nós não já cantamos aqui no início do céu? As portas estão abertas. Só que ele vai ver uma coisa. Ele não estava no céu, não estava no ar livre, olhando o céu, sol, estrela, não. Ele estava dentro de uma sala, estava confinado. Mas disse que naquele exato momento ele não teve um sonho. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o céu aberto. Viu o trono. Viu a glória e viu Jesus em pé. Que privilégio, em pé. Em pé à destra do Pai. E aí no versículo de número 56, já vou terminando. E disse, eis que vejo os céus abertos. Leia comigo, 1, 2, 3. Eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, e está com os olhos aonde? Fixos no céu. Quando a gente consegue atender esses 4 requisitos, Deus vai nos usar poderosamente. Versículo 56. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58. Expulsando-os da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Uma palavrinha. Todos que querem ser usados poderosamente na obra, eles têm que aprender a perdoar. Que é uma coisa tão difícil. Não dá para você fazer a obra de Deus esquecendo de perdoar alguém que te ofendeu. Deus não vai fazer nada com você. Perdoa porque não sabem o que fazem, disse Jesus. Agora está Estevão, que fé. Ele disse, olha, é o seguinte, Senhor, recebe o meu espírito. Mas antes ele diz, né? Volta lá, versículo 58, né? 59. Mas apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ok? Então, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Um dia você vai encontrar Estevão lá no céu. Estevão hoje pregou para vocês. É o único lugar que aparece a vida de Estevão. Eu concluo essa mensagem, peço para os músicos estarem já aqui, dizendo o seguinte para você. Fique de pé, por favor. A minha pergunta para você é esta. E aí? Você está disponível para fazer a obra de Deus? Da mesma forma que você começou dizendo sim. Até quando ou quanto você está comprometido com Jesus? E a ordem é esta, levanta-te.
Repreenda o desânimo. Assuma o teu lugar. Depois de Estevão, vai aparecer Filipe. E Filipe vai ser usado também por um diácono. Não estava preocupado com título, com posição. Porque tem muita gente que tem título, mas não tem ministério. E tem gente que tem ministério e não tem título. O Espírito Santo não está nem aí para isso. Vai surgir Filipe. Diácono Filipe. Perseguição vem, mataram Estevão, ele foge. Ele é perseguido. Aí ele encontra um eunuco de Candace. Ele vai explicar Isaías para ele, vai batizá-lo. Depois ele é arrebatado, trasladado de um lugar para outro, poderosamente. Relevado agora para outro lugar, vai para Samaria. Chegando em Samaria, Filipe agora é usado para coxo andar, paralítico andar, cego enxergar. Salvação, multidão se convertendo. Aí no final some ele, não se fala mais dele. O que o Espírito Santo está querendo falar com isso? Que ele quer te usar da mesma forma que usou Estevão, usou Filipe. Ele quer te capacitar, ele quer te ungir, ele quer encher você com o Espírito Santo para que a obra de Deus avance. Por favor, vamos terminar como começamos? Diga para alguém, Deus quer usar você. Agora olha aqui para mim. Não me responda. A minha pergunta é, você quer? Você quer? Eu termino agora com um clamor de pastor. Ô, gente, ajuda a gente. Nos ajude. Entenda a visão que Deus deu para esta igreja. Visão de avançar, de crescer, de usar todo mundo. Porque nós seremos apenas um canal. Quem vai convencer, quem vai fazer milagre é Ele. Quem vai fazer cego enxergar, paralítico andar, pessoas se salvarem, é Ele. Que você entenda esta mensagem e guarde no teu coração. Nós vamos terminar cantando louvor, no meio a gente vai parar um pouquinho. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus então te use.